Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. A quem eu não vi, hoje eu não comecei o culto. Preciso te cumprimentar agora, amém? Estamos na série Escolhidos, já colocou aqui a imagem da série. No domingo passado a gente fez um intervalinho, porque foi o culto do amigo, o culto do visitante, foi uma palavra um pouco direcionada para eles. Mas no primeiro domingo nós começamos a série e hoje vamos para a segunda palavra, ok? No domingo que vem, terceira palavra, e a gente fecha a série Escolhidos. Eu preciso fazer um breve retrospecto com relação à primeira palavra, para a gente pegar o raciocínio e entrar na segunda. Fazer o link, fazer a ligação, ok? E eu creio também que nem todos estavam no primeiro domingo, não pegou a primeira palavra. Então você vai ter a oportunidade de ter a noção do assunto que a gente está tratando neste mês de novembro com esta série, ok? Mas o tema de hoje, anota aí, você que é líder, atitudes práticas que diferenciam os escolhidos dos chamados. Então hoje nós vamos falar do perfil do escolhido. Você bate o olho na pessoa e fala, é um escolhido ou não é? É um simples salvo, um chamado apenas. Então tem algumas coisas que você precisa olhar para a pessoa e ver nela, perceber nela, para que você faça esse juízo corretamente, ok? Então o tema hoje, atitudes práticas, comportamentos que diferenciam um do outro. Na primeira palavra, nós lemos a parábola que está lá em Mateus capítulo 22, parábola das bodas. Abra sua Bíblia lá, hoje eu vou ler novamente. E ministramos a palavra com base nesta porção da palavra aqui, do versículo 1 ao 14. Mateus 22, parábola das bodas, do 1 ao 14. Vamos ler novamente e a gente segue aqui, primeiramente fazendo essa breve retrospectiva para entrar depois no tema de hoje. Quem abriu, diga amém. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? É como se fosse o ingresso, né? o ticket, o pagamento, o boné para entrar no Congresso Jovem Raiz, tem que ter o boné aqui, você tinha que ter a veste nupcial. Ele fez essa pergunta e ele ficou mudo, não respondeu nada, não tinha argumentos. 13. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. 14. É o tema da nossa série. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos repetir junto? 1, 2, 3. Porque muitos são chamados, mas poucos. Veja bem, na primeira palavra, eu introduzi o assunto mostrando para a igreja que há diferença entre um escolhido e um chamado.
Então, primeira coisa que tem que ficar clara na minha mente, na sua mente, no nosso coração. Existe diferença entre um grupo de pessoas e outro. Jesus declarou isso, nós acabamos de ler aqui. Ele declarou isso. A diferença entre ser um crente escolhido, vencedor, aprovado, e ser um crente chamado apenas, ou um simples salvo apenas. A diferença. Eu falava lá na primeira oportunidade que Deus chama todos. Quantos foram chamados por Deus um dia? Diga amém. Deus chama todos, todos. Mas nem todos chegam ao patamar de escolhidos. Nem todos chegam ao patamar de vencedores. Nem todos percorrem este caminho que está proposto para chegar lá no fim como tal. Deus chama todos e Deus propõe essa caminhada para todos, mas nem todos respondem ao chamado de Deus. E se não responde, é claro, ele não vai chegar no fim aprovado. Ele não vai chegar lá no fim como Deus quer. Esta primeira chamada de Deus é pela graça, pelo favor imerecido, pelo amor incondicional e inexplicável de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Deus faz tudo por nós nessa primeira etapa. Você não tem que fazer nada a não ser crer. Você somente crer, você se torna um chamado, você entra pela porta, você começa a percorrer o caminho. Só que para chegar lá no fim como escolhido, como vencedor, Deus participa, é claro, Deus sempre está agindo e atuando, mas existe uma parte que é nossa. É por isso que Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores. De que forma somos cooperadores? Em que aspectos somos cooperadores? Para nos tornar um escolhido, um vencedor. Para você chegar lá no fim como aprovado, você precisa atuar. Então veja bem, a primeira etapa Deus fez tudo. Fez tudo, nos colocou no caminho. Essa segunda etapa, para você chegar lá como um escolhido, um vencedor, e receber tudo aquilo que o rei tem, participar das bodas, da festa, entrar no reino, você precisa desejar isso, você precisa ter disposição para alcançar esse nível, você precisa cooperar para isso, você precisa renunciar a algumas coisas, agregar outras, você precisa perseverar, você precisa trabalhar, você precisa ter obras, precisamos ter frutos. Então veja bem, a coisa muda um pouco. Muda um pouco. Deus fez a parte dele, tudo certo. Agora existe a minha parte e a sua parte. Eu tenho certeza que você não quer chegar no fim da caminhada como um derrotado. Eu tenho certeza que você não quer chegar no fim pronto para encontrar com o Rei da Glória, pronto para entrar na festa e ouvir dele. Não, você não está com a veste adequada. Opa, pode tirar, ó, servos, ó, tira aquele ali, ele está sem a veste, pode tirar, não vai participar. Eu tenho certeza que você não quer ouvir isso. Ninguém, eu também não quero. O que nós queremos ouvir ao chegar lá no momento do encontro com o rei, para desfrutar das bodas, é o convite dele, dizendo: vinde, servo bom e fiel, entre para as bodas, participe da festa, entre para o reino, reine com Cristo. É isso que eu quero ouvir, é isso que você quer ouvir. Mas para isso precisamos caminhar neste caminho, nessa corrida, pensando no alvo a alcançar, que é chegar lá preparado, chegar lá digno, adequado. Vocês viram aqui na parábola o rei falando que tinham pessoas que não estavam dignas. Eu falei do significado da primeira palavra. O que é estar digno? É estar preparado, adequado, Lourdes, para participar, para estar junto. Mas se você chega lá sem a veste nupcial, você chegará sem estar preparado e, portanto, não entrará na festa. Deus não criou ninguém para ser apenas um salvo. Vou repetir muito isso aqui, a gente fala muito isso aqui, para te fazer entender que você precisa percorrer este caminho, você precisa avançar, você precisa progredir nesse caminho da fé. Deus não chamou ninguém para ser apenas um salvo,
um crente de banco, um crente domingueiro. Existe uma agenda divina para ser aplicada, concluída. Existe um processo para ser desenrolado na minha vida e na sua vida. Se você barrar esse processo, infelizmente você não se tornará um escolhido, você chegará lá inadequadamente. E olha o detalhe, que eu já ouvi isso de pessoas falando isso para mim. Pastor, mas eu já sou salvo, eu já estou no céu. Tá bom demais, véio. Só de não ir para o inferno, não sou condenado. Vai, maravilha, não preciso de mais nada. O plano de Deus, a proposta bíblica, não é somente salvação. Entenda isso e nunca se esqueça disso. Você é salvo, tranquilo. Quem tem certeza da sua salvação, diga amém. Você é salvo, você tem a vida eterna. Você vai para o céu. Mas de que maneira você vai chegar lá? Essa é a pergunta. Você vai chegar digno? Você vai participar dessa festa aqui, das bodas? Você vai receber as recompensas? Eu falei na primeira palavra, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, falam de um monte de recompensas que já estão preparadas para nós desde a fundação do mundo, a Bíblia diz. E Deus é tão maravilhoso. Adilson, Sônia, hoje o Adilson está com a Sônia, domingo passado ele estava só. Ou no retrasado, eu vi ele sozinho. Deus é tão maravilhoso e tão bondoso que Ele provê a salvação e Ele te chama, Ele me chama para nós caminharmos, para chegarmos lá no final preparados para desfrutar do que Ele tem. Porque não seria ruim, não seria incoerente Deus nos salvar e nos levar para o céu e chegar lá e falar, não, Raik, isso aqui você não vai participar disso aqui não. Eu te salvei, te tirei do inferno, mas as bodas, não, você não vai participar dessa grande festa, não. Entrar no reino também não, você não vai entrar no reino. Seria muito incoerente Deus ensinar isso na sua palavra. Ele não ensina assim. O que Ele ensina é, Ele nos chama, Ele nos salva, Ele provê a salvação, mas Ele também nos alerta, você tem que caminhar para você chegar lá no ponto de desfrutar. É bom desfrutar das coisas boas da vida, sim ou não? Quem não gosta de desfrutar das coisas? Desfrute nos lembra coisas boas, alegria, prazer, gozo, recompensa. Então por isso que eu falo que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele quer te preparar, me preparar para o desfrute. Porque é ruim, irmãos, quando a gente sabe que poderia conquistar algo, ganhar algo e não recebe. É ruim, não é, João Clemon? Uma vez eu fiquei de recuperação na escola, ensino fundamental, ginásio na época. E a recuperação, você vai pegando aula até dia 15 de dezembro, dia 16, 17, 18, até na aula, está fazendo prova. Quem passa direto, pelo menos na minha época era assim, no dia 1º, dia 2 de dezembro, você já estava de férias. Já poderia programar as viagens, os passeios, desfrutar, pescar, né? O Helder só pensa em pescar para ele seria pescaria, ir para a praia. E eu fiquei de recuperação e meus amigos, um dia um amigo falou para mim assim, sinto muito, né? Meu pai programou uma viagem para nós para a praia, eu vou viajar e você vai ficar tendo aula até dia 17, 18. Eu nunca esqueci disso, irmãos. Ele curtindo comigo, você vai ficar aí ainda pegando aula o tempo todo. E eu já passei direto. Essas ilustrações simples, básicas, que a gente vive aqui na terra, nos ajudam a entender o que a gente vai passar lá no céu, lá no porvir, lá na glória. Por isso que Jesus usa muitas ilustrações, muitas metáforas. E é o que eu estou falando, Tatiane. Deus quer te fazer chegar lá preparada para desfrutar. Deus não quer que você chegue lá e fique, meu Deus, por que eu fiz? Porque quando a gente chegar lá, vocês viram que quando o rei falou para ele, por que você está sem veste? Ele falou alguma coisa? A Bíblia diz que ele ficou o quê? Mudo, calado. Ninguém vai ter argumento. Ninguém vai poder reclamar. Ninguém vai poder falar, eu não sabia. Ninguém vai poder falar, eu não fui alertado. Não, nós vamos ficar como esse cara aqui da parábola, mudos. Mas cientes do que poderíamos ter feito e não fizemos. Não fizemos. Então, este mês de novembro, eu quero
tentar passar esta mensagem e que ela fique aí no seu coração, no meu coração, de que nós precisamos caminhar a nossa corrida da fé, a carreira cristã, com esta consciência de que não é somente a salvação. Temos que percorrer um caminho e chegar no final, subir no pódio, pegar o prêmio. É isso que Deus tem. Quantos querem chegar no final como vencedores, diga amém. Primeira palavra, nós falamos disso, de maneira geral. Foi isso. Vou ler 2 textos aqui e a gente entra para o tema de hoje. E eu vou falar de 10 atitudes práticas, 10 comportamentos que você precisa perceber em você e os outros também precisam perceber em você, para que você possa ser chamado de escolhido, de vencedor. Amém? Deixa eu ler esses 2 textos aqui só para mostrar o desejo de Deus de completar a obra. Filipenses 1,6, somente anota aí, eu vou ler aqui. A Bíblia diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós um dia há de completá-la até o dia de Cristo. Deus começa alguma coisa e deixa sem terminar? Sim ou não? Não. Tudo que Deus começa, Ele termina. Ele começou a boa obra na sua vida e na minha vida. Então eu te garanto, Ele vai terminar. Ele vai completar. Só você pode impedir isso. Se você não quiser, se você não entender essa necessidade, você pode impedir Deus de continuar esse processo. Porque Deus não age à força. Deus só age na vida de quem abre o coração para Ele trabalhar. Mas uma coisa é certa, Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Tudo que Deus começa, Ele termina e termina com sucesso. Efésios 4, 13, do 13 ao 15. Anota esse texto aí, que vai te ajudar muito a entender isso aqui. Efésios 4, do 13 ao 15. Aí agora olha para cá e presta atenção. Olha o que a Bíblia diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Olha para onde Deus quer nos levar. À medida da estatura de Cristo, da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos. Deus não quer meninos no céu. Deus quer pessoas maduras. Deus quer pessoas aperfeiçoadas, trabalhadas. É o que a Bíblia está dizendo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Mas Deus quer outra coisa. Ó o mas aqui, indicando oposição, contrariedade. Mas, olha o que Deus quer. Seguindo a verdade em amor, seguindo, cresçamos. Repita comigo, cresçamos. Mais forte, diga, cresçamos. É o que Deus tem para nós. Em tudo, em todas as áreas, Deus quer que você cresça, amadureça, se aperfeiçoe naquele que é o cabeça. Então esse preparo, esse progresso, esse aperfeiçoamento não é opcional. Deus quer e vai completar essa obra em nossas vidas. Amém? Dez comportamentos, eu vou falar do perfil do escolhido. Você vai poder fazer um autoexame. Lembra quando Paulo fala lá do examine-se a si mesmo, lá em 1 Coríntios capítulo 11? Essa prática não pode faltar na minha vida e na sua vida. Esse autoexame, essa autorreflexão, para que você saiba se você está no caminho certo ou não. Para que você saiba se você está no caminho do escolhido ou não. Então, 10 comportamentos, 10 atitudes práticas na vida do escolhido. 10 sinais, 10 marcas que eu tenho que perceber e os outros também têm que perceber. Primeiro, desejo contínuo de adequar, de me conformar todas as áreas da vida ao padrão da palavra de Deus. Então, primeira marca do escolhido, todas as áreas da sua vida, Júnior, todas. Você está preocupado em se adequar ao padrão da palavra. Por que é importante a gente entender isso aqui? Porque tem muitas pessoas na igreja que
deixam áreas da sua vida sem nunca se tornarem convertidas. Tem muitas pessoas seguindo na caminhada, Benelux, com áreas da sua vida nunca resolvidas. E eles não estão preocupados em resolver. Tanto faz como tanto fez. Eu vou levar minha vida, minha fé, já estou salvo, não importa do jeito que eu vou terminar. Não é assim. O escolhido, o vencedor, ele está de olho nisso aqui, preocupado com isso aqui. Todas as áreas da vida se adequando, se conformando continuamente ao padrão da palavra de Deus. É o que o Paulo pregou aqui no mês de outubro, a gente chama de processo de santificação. Então existem áreas da sua vida que você não deixa Deus tocar, Deus fazer, Deus mexer, Deus tirar. Está errado. Todas as áreas da minha vida e da sua vida precisam estar abertas para o mover, para o poder, para o agir de Deus. Todas. Mas tem pessoas duras, áreas da vida delas são petrificadas. Deus não entra, Deus não faz, Deus não muda. Não pode ser assim. O escolhido, todas as áreas, Deus vai tocando, Deus vai mexendo, Deus vai aperfeiçoando. Segunda marca, segundo sinal. Desejo contínuo de ter e manter comunhão com Deus, relacionamento com Deus. É a sede, a fome de Deus, que a gente fala muito aqui também. Como que nós mantemos relacionamento com Deus? Como que eu tenho comunhão com Deus? De 3 formas básicas, principais: oração, leitura bíblica, comunhão. Mas a comunhão, nós vamos falar daqui a pouco dela. Quero destacar aqui a oração, a leitura da palavra, a adoração, a meditação, a contemplação. Não tem como, irmãos, vivermos sem isso. Você precisa sentir falta disso. O crente que não lê a Bíblia, por exemplo, durante uma semana toda, ele precisa sentir falta disso. Isso é um sinal de que você é escolhido. Você precisa ter contato com a palavra todos os dias. Nós precisamos ter contato com este alimento espiritual todos os dias. Se eu passo 1, 2, 3, 4, uma semana, 15 dias, um mês, algo dentro de mim tem que acender uma luz vermelha aqui, está errado. Você vai ficar desnutrido espiritualmente. Você está sem alimento espiritual. Você vai adoecer espiritualmente. Essa luz vermelha precisa acender dentro de nós. Porque senão você não tem essa característica do escolhido. O chamado, o simples salvo, ele não está preocupado com isso aqui. Aquele que faz parte da multidão, que está ali embaixo, lá, está vendo lá? Eles estão só preocupados com o que Deus pode entregar para eles. Eles estão preocupados com o que eles vão receber. Só vem a nós, vem a nós, vem a nós. Mas tem um que levantou a mão e falou: eu quero entrar no padrão de Deus. Eu quero entrar no padrão da palavra. Eu quero ser um escolhido. Eu quero ser um diferente. Esse é o escolhido. Você sente falta quando você não lê a Bíblia? Você sente falta quando você não ora? Quando você não para um tempo para ouvir Deus, falar com Deus? Ou isso não faz diferença nenhuma na sua vida? Cuidado, cuidado, porque tem alguma coisa que precisa ser mexida aí então. Porque não tem como sermos um escolhido, nos tornarmos um escolhido, sem ter comunhão com Deus, relacionamento diário, constante. Olha o que o salmista diz no Salmo 42, versículo 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Então precisamos ter sede de Deus, fome de Deus. No outro salmo, Salmo 73, verso 25, a Bíblia declara, o salmista diz: a quem tenho eu nos céus, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Como o salmista demonstra para nós esses textos aqui, sede e fome de Deus. Repita assim comigo: eu preciso ter sede e fome de Deus. Porque senão, não se engane, o sistema que é opositor nosso, que tem como presidente o diabo, ele vai te fazer cair no automático,
no deixa a vida me levar. Cuidado, nós precisamos ter sede e fome de Deus diariamente. Terceiro sinal, disposição para a prática constante do arrependimento e da confissão. Pastor, para quem que eu preciso me arrepender e confessar? Primeiro para Deus, mas também para o próximo às vezes. Quando você erra com alguém, quando você ataca, ofende, você peca com alguém, quando você machuca alguém com palavras, com atitudes. Então precisamos ter essa prática do arrependimento e da confissão constantemente para com Deus e para com o próximo. Pastor, eu não peço perdão para Deus, eu não me arrependo, eu não confesso pecado para Deus e muito menos para o próximo. Meu irmão do céu, você está perdido. Você nunca vai se tornar um escolhido. Porque isso aqui tem que ser prática, tem que ser diariamente. Eu peço perdão para Deus todos os dias. Todos os dias eu estou, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, me ajuda, me lava, me purifica. Todos os dias eu faço isso. Eu não sou diferente de você. Como o pastor Brito diz muito aqui, eu sou um comedor de feijão, arroz e feijão como você, todos nós somos. Perdidos, precisamos de Deus, dependemos de Deus. Mas tem pessoas que passam dias, tempos sem confessar erros, sem pedir perdão para Deus, sem se achegar diante de Deus e falar: Deus, eu preciso de Ti, me ajuda, me liberta, me cura. E tem pessoas também que têm dificuldade de fazer isso com o próximo. Homens não pedem perdão para a esposa quando erra. Mulheres, esposas, não pedem perdão para os maridos quando erram. Que casamento que vai dar certo dessa forma? Porque o que a gente mais faz no casamento, dentro de uma relação conjugal, é pedir perdão, é reconhecer erros. O que a gente mais faz é isso. Um casamento feliz, abençoado, no padrão da palavra, é um casamento onde homem e mulher reconhecem erros, pedem perdão. Então veja bem, mais uma marca que tem que ser vista, percebida no escolhido. Você tem que perceber isso na sua vida. Gente, está acontecendo, não está? Eu faço, eu não faço? E as outras pessoas precisam ver isso em você. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Quarto sinal, disposição interior para ser pastoreado. Como isso aqui é importante. O escolhido não é independente. O escolhido, Gilberto, ele não anda segundo os seus próprios conceitos, ele não é dono do seu nariz. Ele não responde uma autoridade, um líder, um pastor e fala: não, cuida da sua vida, deixa eu cuidar da minha. Não, o escolhido não faz isso. O escolhido, ele deseja ser guiado. O escolhido, o vencedor, o digno, o que vai chegar lá e entrar nas bodas, participar de tudo, receber as recompensas, ele tem um coração ensinável. Ele ouve o seu líder, o seu pastor. Ele ouve a voz do Espírito Santo através das pessoas. Mas como estamos lidando nesses dias, especialmente, que o mundo, o sistema está pregando muita independência, né? Como lidamos com ovelhas dentro da igreja que elas viram para a gente e falam: não, pastor, deixa eu fazer do meu jeito. E nós estamos orientando segundo a palavra, mostrando o caminho da verdade, falando para ela: é isso que Deus tem para você. E ela prefere andar nos seus caminhos, segundo os seus próprios conceitos. E aí se frustram, se decepcionam. Então o escolhido, ele tem um coração pastoreável. Ele tem orgulho de falar: eu tenho um pastor, eu ouço a voz de alguém fala na minha vida, alguém me instrui, me aconselha, e quando precisa me corrigir, me corrige. Deus planejou o rebanho de ovelhas para viver assim, sendo pastoreado por alguém. Você tem 4 pastores, pastor Brito, pastor Josias, pastor Daniel, pastor Paulo. Alguém fala na sua vida, alguém te orienta, te instrui, te aconselha. Você busca orientação de alguém ou não? Você vai tocando a vida sem ninguém falar na sua vida, sem ninguém te pastorear. Pastoreamento é um princípio bíblico, não tem como ficar sem. Os bodes, os cabritos, os rebeldes, eles vivem sem pastor. Ovelha não sobrevive sem pastor.
Diga assim: eu sou uma ovelha. Ovelha. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas. É o que a Bíblia ensina. Ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias por vir, diz Salomão em Provérbios 19, versículo 20. Então precisamos ser pastoreados se quisermos ser um escolhido. Quinto sinal, quinta marca: disposição constante de viver a comunhão do corpo de Cristo. É o famoso congregar. Congregar. O escolhido, ele não vive sozinho, ele não consegue tocar a vida cristã sem estar junto, no meio do povo de Deus, sem se relacionar. O escolhido não consegue viver independente, isolado, sem congregar. Você é um escolhido ou você é um simples chamado? Você é um vencedor, está caminhando para ser e para chegar lá, subir no pódio, pegar os prêmios? Ou você não está preocupado com isso? Todas estas marcas precisam ser percebidas na sua vida. Você precisa ver e as pessoas precisam perceber. Salmo 22, versículo 1. Olha o que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem alegria em vir para o culto, em vir para casa, ou qualquer chuvinha ralinha, igual hoje estava de manhã, te deixa na sua cama debaixo da coberta? Você tem prazer em estar na célula semana após semana? Isso é prioridade na sua vida? Comunhão com o corpo de Cristo, o congregar, isso é prioridade? Você falta o culto ou a célula, as reuniões, por quais motivos? O que te faz faltar a comunhão do corpo? Porque isso também é um princípio bíblico. Salmo 133, todo mundo conhece, anota aí. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, em comunhão, se relacionando, se edificando mutuamente. E Hebreus 10, 25, que é o texto mais clássico, quando a gente fala sobre o congregar. O que a Bíblia fala lá? Não deixemos-nos de congregar, como era de costume de alguns. Lá ele já tinha esse problema, né? Não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. É o que nós estamos fazendo aqui domingo após domingo. Alertando, abrindo os olhos dos irmãos, te estimulando a congregar. E o texto termina com um alerta muito sério. O dia com D maiúsculo está se aproximando. Então as admoestações, os alertas precisam ser mais intensos. Então um conselho para você: a cada dia que passa, nós estamos mais perto do fim de tudo. Cada dia que passa. Cada dia que você passa, que amanhece, nós estamos mais pertinho do fim do mundo. Do dia da prestação de contas, da volta de Jesus. Então, eu e você precisamos mais e mais ser criteriosos com relação à prática do congregar. Não falte igreja por nada, não falte culto por nada. A não ser que você esteja doente de cama, não consegue levantar, ou esteja trabalhando mesmo, é o trabalho. Mas se não for por isso, não falte o culto, não falte uma célula. É o que o autor aos Hebreus nos orienta nesta manhã. Admoesta o povo, porque o fim está chegando. Eles precisam congregar de maneira muito criteriosa. O Billy Graham fala um negócio interessante, anotei aqui. Billy Graham dizia que o processo de aperfeiçoamento dos santos, processo que eu falei que todos nós temos que passar por ele, é muito mais fácil, eficiente e rápido quando este acontece através da comunhão do corpo de Cristo. Vou ler de novo. O processo de aperfeiçoamento dos santos, amadurecimento, transformação, Deus lapidando a gente, esse processo acontece muito mais fácil, mais eficiente e mais rápido quando ele acontece através da comunhão do corpo de Cristo. Ou seja, resumindo, quem congrega amadurece. Quem se relaciona cresce em Deus. Quem se relaciona dentro do corpo de Cristo é aperfeiçoado. Esse é o resumo aqui.
Quer crescer, quer ser aperfeiçoado, quer romper, quer caminhar para o alvo de se tornar um escolhido, não pode deixar de comungar, de se relacionar, de viver a comunhão do corpo de Cristo. Sexto sinal, estamos caminhando para o final, segunda metade aqui, são 10. Disposição de servir na obra, envolver com as coisas do reino. Você tem disposição de servir a Deus? Você deseja servir a Deus em alguma coisa? O pastor fez uma chamada aqui agora. Está certo que é uma área um pouco delicada e muitas pessoas realmente têm medo, né? Mas foram poucos, eu achei que ia ter mais. Mas se a gente chamar, por exemplo, para você trabalhar no bazar, você está disponível? Se a gente chamar para você trabalhar para ser um servo no culto, servir nos cultos mesmo, fazer parte da equipe. Se a gente chamar para servir na área da música, os ministros, nós precisamos de músicos. Se a gente chamar para servir lá no computador, lá em cima, para projetar letras, filmar. Porque essa estrutura organizacional chamada igreja envolve muitos departamentos, muita coisa. Então temos muita mão de obra aqui dentro para acontecer os cultos, para a igreja caminhar e ser uma bênção como é. Muita gente trabalha, lá embaixo mesmo está tendo um culto lá infantil, muitas mulheres envolvidas com as crianças. Você está envolvido em quê? Você já levantou a mão para se envolver em quê? Não, pastor, eu não tenho dom, talento nenhum. Mentira do diabo, a Bíblia fala que Deus entregou dons e talentos para todos. Todos, você não é diferente, Ele não faz acepção de pessoas. Você é tão especial quanto eu. Todos nós recebemos pelo menos um dom, um talento. O que Deus quer de você é só levantar a sua mão e falar: pastor, conta comigo. Eu quero atuar em alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero limpar uma água que caiu ali, eu quero entregar uma água para o pregador, eu quero ficar na porta, limpar, varrer. Ontem eu passei aqui na porta e vi o Vanderlei varrendo a porta da igreja. E com vassoura ainda, ele nem usou a maquininha. E eu fiquei pensando, olha como é bom ver uma pessoa servindo a obra de Deus. Porque na verdade ele está servindo o Deus da obra. E você vai ser recompensado por isso, Deus está olhando. Eu passei aqui, olhei, vi, dei graças a Deus na hora pela sua vida, mas não posso te recompensar. Mas Deus vai te recompensar. Por tudo que você faz para Ele, por Ele, na obra. Mas tem crentes que não servem para nada, literalmente. Não querem servir nem servem para nada. Não deixa o diabo te fazer um bicho preguiça, não, na obra de Deus. Se levante, se disponha, exponha o seu rosto para que nós possamos te ver. Não se esconda, porque você vai ser recompensado, você não vai se arrepender. Não seja um crente de banco, não seja um crente domingueiro. Não, envolva na obra. Isso é sinal, isso é marca de um escolhido. João 15,16, anota esse texto aí, eu vou ler aqui. João 15,16, Evangelho de João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, Jesus está dizendo, e vos designei. Esse verbo aqui, designar, significa nomear, determinar. Então ele te escolheu, Wellington Júnior, e te determinou para algo, te comissionou para algo. Para quê, pastor? Está aqui, ó. Eu te escolhi, te designei, te nomeei para que vades e deis frutos. Diga, frutos. Você tem que ter frutos. Eu preciso ter frutos. Temos vários tipos de frutos na obra, no reino, várias maneiras de frutificar. Não é o assunto aqui hoje, não vou falar disso. Mas existem várias maneiras de você mostrar frutos para Deus. Que fruto você tem? De que forma você está mostrando frutos? Que trabalho você tem registrado já lá no currículo dos céus? Que crédito você tem? Crédito que você tem diante de Deus. Quando damos fruto, quando mostramos frutos para Deus, vamos ganhando crédito. E tudo isso vai ser recompensado lá no porvir. Disposição de servir nos encontros, reencontros, eventos. Precisamos de pessoas na igreja dispostas a se envolver com a obra. Sétimo sinal. Disposição de ser e permanecer fiel. Fiel em tudo. Você é fiel a Deus?
Sou, pastor. Tá. Você é fiel à sua esposa, ao seu esposo? Você é fiel ao seu filho? Você é fiel ao seu patrão? Você é fiel ao seu pastor? Você é fiel ao seu líder? Porque o escolhido, ele é fiel. É um sinal, é uma marca perceptível. Ele é fiel, ele é uma palavra ele é uma pessoa de uma palavra só. Sim, sim, não, não. O que Deus espera de nós é essa virtude da fidelidade, porque Ele é fiel. E Ele está dentro aí de você, trabalhando em você, agindo em você. Então Ele deseja que você demonstre esse fruto da fidelidade. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, não é só ser dispenseiro, ser ministro, ser um escolhido. Não, a Bíblia está falando, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu e você, nós precisamos ser fiéis, como escolhidos de Deus. O mundo aí fora está ensinando as pessoas a não serem fiéis, a mentirem, a terem duas caras, a serem mascaradas, a falar uma coisa e depois mudar, fingir que não. Não, o que a Bíblia ensina é que nós precisamos ser fiéis em tudo, em tudo. Não é numa área ou noutra. O que Deus espera de você e de mim é que sejamos encontrados fiéis. Você é fiel a Deus? Você é fiel com aquilo que Deus te coloca para envolver? Você é fiel na sua palavra? Você é transparente e fiel? Essa é uma característica do escolhido. 8. Essa aqui vai mais para os homens. Uma vez eu até preguei sobre isso aqui, só sobre esse assunto. Disposição de pastorear a sua casa, a sua família. Quem que é o cabeça do lar? O homem. O homem. A Bíblia nos deu essa missão. Nós somos o líder da nossa casa. 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua casa, ou seja, a sua família, o que a Bíblia fala que ele está fazendo? Ele está negando a fé, e é pior do que o descrente, ou seja, o ímpio, aquele que está lá fora, aquele que não conhece a verdade. Então você, homem que está aqui nesta manhã, eu preparando essa palavra, Deus me deu esses 10 sinais, 10 marcas. Pastor, são só 10 marcas que o escolhido tem? Não, são inúmeras. Mas o que Deus quer falar para nós, o alimento que Deus tem para nós nessa manhã, são essas 10 aqui. Então eu creio que em cada sinal que eu estou compartilhando, Deus está falando com alguém. Homens, casados, que têm família, filhos, Deus está de olho na sua forma de liderar a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Deus vai cobrar isso de nós, homens. É o que a Bíblia está falando. O primeiro cuidado, o maior cuidado, o maior interesse nosso, de nós homens, cabeças, deve ser primeiramente com relação à nossa família. Família! Como que está a sua esposa do seu lado, como sua auxiliadora idônea? Ela está sendo pastoreada? Ou você está só sugando ela ou massacrando ela dentro de casa? Ela não tem paz, não tem alegria, não vive feliz. Você, homem, você tem que proporcionar essa possibilidade da sua esposa e seus filhos caminharem no caminho de Deus. Essa responsabilidade é nossa, dos homens. Você está orando pela sua casa, você guarda a sua casa em oração, a sua esposa, os seus filhos. Você chama eles para conversar quando vê que está alguma coisa errada. Você traz eles para a palavra, para a verdade. Você estimula eles a estarem na igreja. Você traz eles para a rede de jovens. Você auxilia o pastor da igreja a pastorear os seus filhos como homem, como cabeça. O escolhido tem esta característica. Você precisa estar de olho na sua casa, na sua família, no seu casamento, na qualidade da sua vida conjugal. E como eles estão caminhando, para onde que eles estão indo.
Porque nós vamos prestar conta diante de Deus da nossa família, nós homens. Isso é característica de um escolhido. Homens, levante as mãos, só os homens. Eu sou um escolhido de Deus. E como escolhido, eu sou um pastor na minha casa. Pronto. Todos os homens devem ser pastores dentro das suas casas. 9. Nono sinal, nona marca. Honrar a Deus com o que Ele nos dá. Entrega em nossas mãos. O que Deus te entrega? Saúde, inteligência, os seus dons, os seus talentos, bens, dinheiro. O escolhido, ele honra a Deus com tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Por quê? Primeiro, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, assim, a razão óbvia é porque ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é digno de receber honra da nossa parte. Ele é Senhor. Mas tem uma segunda razão. Por quê? Porque tudo que temos e recebemos vem de quem? Vem dele. Tudo que você tem, tudo que você desfruta, tudo que você goza hoje, tudo que você recebe, Deus coloca nas suas mãos. Deus. Se não partir desse princípio, se nós não reconhecermos que Ele é a fonte, acabou, aí não adianta nem continuar o assunto. Primeira coisa que você precisa entender: Deus é a sua fonte. Dinheiro, salário, bens, saúde, casa, carro, roupa, alimento, inteligência, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Por isso você tem que aprender a honrá-lo com o que Ele entrega em suas mãos. Tiago 1,17, a Bíblia diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, ou seja, tudo que é bom, vem lá do alto, desce do Pai das luzes, ou seja, vem de Deus para nós. Mas tem uma terceira razão. Primeiro, porque Ele é Senhor. Segundo, porque tudo Ele que nos dá. Terceiro lugar, por que você precisa honrar a Deus com tudo que Ele te entrega? Porque se você não honra, você não será honrado. Quem lembra daquela palavra que eu preguei aqui sobre a lei da reciprocidade? Quem lembra? Você só tem de Deus em Deus aquilo que você entrega para Ele. Se você não entrega, se você não honra, se você não dispensa a Ele primeiramente honra, você não recebe dele honra. A Bíblia ensina isso. Eu anotei o texto aqui, 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30. Olha o que a Bíblia diz. Presta atenção aqui. Os que me honram, isso aqui é Deus falando, eu honrarei. João Clemon, você honra a Deus? Fica em paz, Deus vai te honrar. É uma lei, é um princípio. Marcos, você honra a Deus? Fica tranquilo, vai vir honra dele para você. Tranquilo. Agora, se eu não cumpro esse princípio, eu não honro Deus. Ele me dá as coisas, Ele me abençoa, Ele me entrega, Ele me sustenta todo dia. Eu reconheço Ele, eu agradeço, eu louvo, adoro. Mas eu não mostro isso com atitudes práticas, você não vai receber a honra de Deus. Porque Ele está falando aqui, os que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam não terão honra da minha parte, serão desmerecidos. Olha o tanto que isso aqui é sério. Quer ser honrado por Deus? Quem quer ser honrado, diga amém. Entrega a honra para Ele. Só isso, a receita é essa. Entrega a honra para Deus, você vai receber a honra dele. Último sinal: o escolhido não retrocede diante das dificuldades, das aflições da vida, dos gigantes. Pelo contrário, ele persevera e faz dessas dificuldades oportunidades para crescer em Deus, aproximar mais de Deus. Quem tem gigante aqui, quem enfrenta gigante, diga amém. Quem tem dificuldade, diga amém. Quem tem luta, diga amém. Não retroceda, não pare, não titubeie no meio do caminho. O diabo quer te fazer parar, te retroceder, o diabo quer te desanimar. Continue firme na corrida para se tornar um escolhido. O escolhido, ele não retrocede. O que você fazia para Deus que você deixou de fazer? O
Que área da igreja você um dia foi envolvido, hoje não está mais? Que área que Deus um dia te usou, hoje não usa mais? Te dou um conselho nessa manhã, Deus está falando com você através de mim. Volte a fazer, volte para o caminho, volte a correr. Não fica caminhando, dando bobeira no caminho não, porque o caminho foi feito para correr, é uma corrida. Volte a fazer, volte a entregar, volte a se envolver. Não retroceda diante dos gigantes. O diabo vai se levantar contra você e contra mim até o último dia da nossa vida, nos tentando tirar do foco. Bruna está aqui, nova convertida. Quanto tempo que você está na igreja? 3 anos, né? Foi no encontro agora recente, depois do reencontro. E eu estou vendo ela gravar uns vídeos, até comento com a Bárbara, uns vídeos legais sobre assuntos da palavra de Deus. Aí eu falei para a Bárbara, vai ser líder, é o perfil de líder, pessoa que quer ser usada, que quer aprender a palavra, e já está transmitindo, ela está aprendendo e transmitindo. Bruna, o diabo não vai parar de te atacar. Eu te digo nessa manhã, permaneça firme, fiel. Você vai ser tremendamente abençoada na sua vida, na sua casa e nesta igreja. Nesta igreja. Você vai ser usada por Deus aqui. Agora, quem retrocede, quem para, como é que vai chegar no final como escolhido? Como é que vai entrar nas bodas? Como é que vai participar da festa? Como é que vai receber recompensa? Você quer chegar lá no final como derrotado e ficar como esse servo aqui, mudo, sem poder argumentar, sem poder falar nada? Eu tenho certeza que todos nós, eu e você, queremos chegar lá no final como vencedores, como escolhidos e falar como Paulo. Qual que é a declaração emblemática de Paulo, mais conhecida dele, e que todos nós precisamos almejar falar lá no fim? Quem fala bem alto aí? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É isso que você tem que desejar, chegar lá no fim, nesse patamar, e poder declarar isso. Para fechar, o último texto. 2 textos para a gente fechar. Hebreus 10, esse eu quero que você abra, nós vamos ler junto. Hebreus 10, 35. Hebreus 10, 35. Vamos ler até o 39. A Bíblia diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então só vai alcançar a promessa quem perseverar e fazer a vontade de Deus até o fim. 37. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer, não tem alegria, não vai comemorar se você retroceder. Nós, porém, eu e você, nós estamos nesse grupo aqui, amém? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Mais uma vez, 39. Nós, porém, eu e você, não somos dos que retrocedem. Nós permanecemos, nós continuamos, nós avançamos. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. 8. 2 Coríntios 4, 8. Posso ler, amém? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Deus nunca te deixa. Abatidos, porém não destruídos. Agora vai lá para o 16, do mesmo capítulo, um pouquinho na frente. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem.
porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor, eu quero ter essas 10 marcas. Eu sei que o Senhor falou comigo nesta manhã. Eu sei que o desejo do Senhor é me fazer um escolhido, me tornar um escolhido. Fale com Deus, peça para o Senhor isso: Senhor, eu quero ser um vencedor. Eu quero terminar a carreira para subir no pódio. Eu quero terminar a carreira para poder participar das bodas, para poder receber as recompensas. Me livra de ser um crente apenas salvo, de ser apenas um chamado. Me livra, meu Deus, de brincar com a fé, brincar na caminhada cristã. Eu quero caminhar, correr essa corrida da fé, para chegar no fim como um vencedor, como um guerreiro vencedor que combateu o bom combate, que completou a carreira, que guardou a fé. Eu quero, Senhor, a partir de hoje, fazer um autoexame, examinar a mim mesmo, para saber se eu estou no caminho certo, se eu tenho essas 10 marcas. E se eu não tiver, eu quero que o Senhor, a partir de hoje, me leve a conseguir, a conquistar essas 10 marcas na minha vida, em nome de Jesus.